Começa agora mais um Fala Condomínio, com Leonardo Matos. Um oferecimento de Condo Educa, capacitação condominial 100% online. Aprenda com quem faz acontecer de verdade. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. Aqui no Fala Condomínio você vai aprender sobre como você faz gestão financeira do condomínio, como que você lida e trabalha com os moradores, como que você consegue contribuir mais para a valorização do patrimônio, que é o empreendimento, seja você morador, seja você gestor do próprio condomínio. Hoje nós atendemos o pedido de muitas pessoas que era trazer para perto do nosso podcast uma pessoa que atua como síndico morador. E síndico morador, nós tivemos aqui esse excelente exemplo que é o Eli. Ele é um síndico morador que também tem a plataforma e o Condo dentro do seu condomínio, né, gerido pela própria administradora, que é uma cliente nossa. E o Eli, ele está atuando neste condomínio pela primeira vez. Então, se você é um morador e está pensando em entrar num condomínio e falar, quer saber, eu acho que eu posso melhorar e eu posso ajustar esse condomínio de alguma forma, fica aqui até o final, porque o Eli vai compartilhar vários insights de como que isso pode ser um processo muito bom, saudável e valoroso para todo mundo que mora no condomínio. Eli, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui na Condo para você participar desse nosso podcast, contribuir um pouco e falar um pouco da sua experiência, como que está sendo atuar como síndico, né? Porque ser síndico não é um negócio que o pessoal fala, puxa, é um negócio mais divertido, vai dar tudo certo e vamos para cima. Não é bem assim, a gente sempre tem, né, um pezinho atrás. E você topou esse desafio. Então é muito legal escutar histórias como a sua e se você puder se apresentar e também falar um pouquinho como que você chegou nessa, como que você levantou a mão, né, para se eleger, como que foi essa experiência, vai ser muito legal para o pessoal que está nos ouvindo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha experiência, né? Meu nome é Eli Gambrini, eu tenho duas formações, que é uma em Direito e outra em Artes Plásticas. E como é que começou essa história? Na verdade, eu mudei para esse prédio, era um prédio novo, e montaram lá a equipe, síndico, subsíndico, enfim, conselho. Eu não estava dentro, mas eu estava na reunião. Uhum. O prédio continuou, né, seu processo natural de ajustamento, de compras de coisas necessárias que não complementaram, né, a empresa que entregou o prédio não contemplava. Foi quando, daí uns 6 meses, a síndica atual precisou deixar o cargo. E ela ia mudar do prédio, e nesse momento, quem vai assumir, especula de cá, especula de lá. Eu, como sempre fui uma pessoa muito proativa, desde pequeno, sempre estava em tudo, cara. Me chamava e falava assim, quem vai? Eu levantava a mão, eu vou. Quando eu fiz faculdade, as duas, eu sempre estava envolvido nas turmas. Vai ter o missal da igreja, da formatura, ninguém queria. Eu falava, eu vou. Por quê? Eu acredito que a gente tem que fazer a diferença onde a gente se encontra. Legal. Né? E diferença para melhor. Então, diante dessa demanda e dessa necessidade, né, surgiu, aí eu assumi para ficar durante 6 meses, que foi o tempo restante daquele mandato que estava acabando. Gente, não entendia nada. Uhum. Tá? Entrei, eu acho que é até interessante esse convite, porque eu falo assim, às vezes a gente imagina que não vai dar conta, mas a gente dá conta sim, e é muito legal. Legal. Então, foi quando eu assumi, as pessoas, né, o conselho e as pessoas, né, que estavam na reunião falaram, eu falei, eu posso assumir, mas eu não entendo nada, se vocês puderem me ajudar, e assim começou a história toda nesse condomínio, né, onde eu moro. E aí eu fiquei 6 meses... né, batendo cabeça, tentando, né, ajustar as demandas, as necessidades. Aí veio a eleição e o pessoal falou, pelo amor de Deus, continua que você foi ótimo. Que legal. Né? Ótimo assim, hoje eu sei que eu não fui, mas tudo bem, eles foram muito gentis, ou me enganaram também, né? O pessoal te apoiou no começo? Nesses primeiros 6 meses eles te apoiaram? Foi legal? E assim, graças a Deus, até hoje, dentro do possível, legal. Né, eu tento fazer um trabalho aí. Eu falo, Léo, que ser síndico, eu falo que eu brinco, eu falo assim, é como ser pai, cara, você só sabe à medida que você vai vivendo. Então, não tem esse negócio, assim, eu liguei para várias pessoas e perguntei, lógico, foi me informar, né, que acima de tudo você está lidando com uma responsabilidade gigante. Sim. Você está falando de números, de valores, você está falando de responsabilidade civil e penal, né? Uhum. Então, assim, eu entendo um pouco dessa parte que eu sabia,
Então, não é só uma brincadeira, mas dentro do possível eu queria fazer o meu melhor. Aí eu fui tocando o barco aí e a coisa foi acontecendo. Você citou um ponto bem legal, Eli, que foi essa busca de conhecimento, né? Ou melhor, voltando um pouquinho, em primeiro lugar, a proatividade em querer fazer a diferença e fazer a diferença para melhor. Eu imagino que quem está aqui nos ouvindo também talvez possa se conectar com isso, porque muitas das pessoas que nos ouvem são pessoas que estão morando no condomínio, seja proprietário ou inquilino, né, locatário, e elas estão insatisfeitas com alguma coisa no condomínio. Mas elas, de duas uma, ou acabam não fazendo nada, que daí são os isentões, né, os neutros, ou acabam agindo negativamente, ou seja, contra a gestão que está ali agora, tentando, sabe, derrubar, ou tentando passar perna, ou tentando fazer coisas mal intencionadas. Também existem esses casos. Sim, verdade. E aí existem os casos, como você citou, os casos das pessoas que querem fazer a diferença, e uma diferença positiva. E ser síndico, né, você se candidatar e você se eleger, essa é uma postura positiva de cidadania. É uma postura positiva de você querer morar num ambiente que talvez você não esteja satisfeito, mas você quer aprimorar, quer melhorar e quer dar esse próximo passo. Então, isso é muito, muito legal mesmo. E eu acho que uma segunda fase disso é a fase de você ter a ciência, ou melhor, a consciência de que você não sabe tudo e precisa buscar conhecimento. Eli, quando você se deu conta, né, nessa primeira semana, ou talvez nesses primeiros momentos de que você precisava buscar conhecimento, como que você fez para buscar esse conhecimento? Quais foram as fontes, né, os lugares que você foi? Como, por exemplo, você citou falar com pessoas, né? No início, como eu peguei já uma gestão em andamento, né, então já existia assim, como o prédio era novo, então assim, eu não conhecia realmente quais eram os deveres, digamos. Que eu entrei mais como alguém que ia socorrer uma demanda, e eu deixei bem claro na ocasião, gente, eu não tenho experiência, mas como assim, o pessoal falou, você tipo, vai que a gente te ajuda, eu entrei. Então, como eu falei, só lá dentro que você percebe no dia a dia essas necessidades e as demandas que vão ocorrendo. Então, assim, o fato de eu não conhecer, eu tive que correr atrás. Mas esse correr atrás, eu tinha alguns limites. Por exemplo, já existia uma administradora no condomínio, que não foi a que eu escolhi. Depois, com o tempo, eu percebi que era possível fazer essa troca, e isso era uma característica do síndico. O síndico, ele pode escolher, né, se ele perceber que essa administradora não está ali acompanhando, não está lhe fornecendo as ferramentas necessárias, ele pode suprimir essa e buscar uma outra. Né? Então, isso tudo foi descobrindo. E aí foi quando eu descobri que, por exemplo, essa questão de mudar, que eu fui atrás. Aí, hoje, como você falou, né, a própria plataforma de vocês, elas têm um suporte incrível pro síndico, pro subsíndico, pro conselho. Então, assim, isso é uma coisa que... Porque tempo, hoje em dia, é muito relativo. Quase ninguém tem. Eu trabalho muito, eu corro pra caramba. Então, a gente precisa dessas ferramentas e dessas empresas, como a de vocês, por exemplo, que nos apoiam, que nos ajudam a fomentar e maximizar o máximo aí do tempo que a gente tem. Foi quando aí a gente foi fazendo pesquisa, pergunta de cá, pergunta de lá, e aí... Legal. Né? Muito bom. E durante o período que você estava, talvez nos primeiros momentos ainda, ou talvez até antes, teve algum mito, sabe? Alguma coisa... sabe aquelas coisas que são faladas sobre síndicos ou sobre ser, né, atuar como síndico? Teve algum mito, alguma coisa que você percebeu que era bem diferente na prática? Que o pessoal falava assim, puxa, isso daqui é... Cuidado, e daí na prática você viu, não é tudo isso. Ou ao contrário, né? Alguma coisa que o pessoal negligenciava. Eu acho que existe uma aura, assim, um pouco pesada em volta do síndico. Existe. Esse final de semana é muito engraçado, Léo. Que assim, eu acredito que dentro do possível eu me dou bem com os meus vizinhos. Eu acho que é uma característica minha, né? Como eu sempre trabalhei com público, eu adoro gente. Eu acho que assim, se é um conselho que eu posso dar, quem gosta de gente, então assim, você tá no lugar certo. Porque, querendo ou não, ser síndico também é administrar conflitos. Né? Não é que você... Eu vejo cada história que me contam, assim, que eu fico de cabelo em pé, que tem condomínio, quanto maior o número de apartamentos, provavelmente maior talvez vai ser seu desafio. Por isso que você precisa de uma empresa que te dê suporte, porque aí isso vai melhorar muito sua vida. São quantas unidades lá? Lá nós somos 22 unidades. Legal. Então é um prédio pequeno, não é um prédio muito grande, mas
Mas dá pano para manga, enfim. Então, esse final de semana Onde mesmo... tem dois, já dá discussão. Já, onde tem dois, o negócio, a situação é complicada. Esse final de semana mesmo, eu estava chegando sábado à noite, tinha saído com uma turma de amigos, né, para tomar uma, conhecer até um lugar novo aqui em Abel, em Belo Horizonte. Aí eu cheguei, tinha um morador, tinha um senhor tocando com capacete, nossa portaria virtual. Uhum. Aí tinha um senhor que estava lá, uma pessoa em pé, tocando e clicando várias vezes no painel. Eu pensei, gente, coisa estranha. Eu fiquei com medo de descer do carro. Falei com meus amigos, espera um pouquinho, porque eu não sei se eu vou descer. Então, assim, uma pessoa vai fazer uma entrega no prédio com capacete, já é estranho. Então, normalmente o que a gente fala, levanta o capacete ou tira. Não estava chovendo. E tô vendo o cara lá e o cara não saía, mexendo no painel. Eu falei, sério, o que tá acontecendo? Aí, quando eu vi que ele não parava, eu abri o vidro do carro e falei... Eu falei, oi, amigo, tudo bom? O senhor tá precisando de alguma coisa e tal? Aí ele virou com o capacete, né? Porque por isso que eu falo, ficou estranho. Ele falou assim, eu quero falar com o Luiz. Eu, sendo o síndico, eu conheço todo mundo que mora no prédio. Uhum. Eu falei, não tem Luiz aí. Ele falou, tem sim. Ele insistia em falar comigo que tinha. Eu falei, não tem Luiz, eu moro aí e tal, eu sou o síndico. Quando eu não falei que eu era o síndico, ele não arredou da portaria. Uhum. Aí, quando ele saiu da portaria e foi em direção à moto, eu falei com os meus amigos, aguarda que eu vou entrar. Aí, tava saindo um vizinho com um amigo. Aí eu vi que era um cara da entrega. Mas o que acontece? A falha foi dele. Primeiro com o capacete. Uhum. Chegou no condomínio, tinha que tirar o capacete, mesmo do lado de fora, gente. Você vai chamar uma chamada virtual com capacete? E segundo, que se ele tivesse identificado, eu estou fazendo uma entrega, eu teria ajudado ele. Eu quero falar com a unidade tal, né? Ou eu estou fazendo uma entrega, eu teria ajudado ele. Sim. Aí eu estou te contando a história porque eu fico uma aura pesada sobre o síndico, no sentido que... Aí eu encontrei com esse meu vizinho e falou... Aí o amigo dele pegou a cerveja e falou, o que você está fazendo? Eu falei, nada e tal. Ele falou, vamos tomar uma lá em casa. Esse cara, ele é uma pessoa ótima, mas ele é super reservado. Aí... Eu falei, não precisa convidar para ser educado. Ele falou, não estou sendo educado, não. Eu falei, tem certeza? Porque eu sei que esse síndico aí, ele tem uma certa reserva. Uhum. Não que nós nunca tivemos nenhum embate, mas é porque realmente fica aquela aura assim, né? O síndico. Quando eu cheguei lá, estavam os amigos dele, que eles falaram assim, cara, esse aqui é o síndico do prédio. Todos os amigos falaram, não acredito, você tá aqui. Ou seja, o síndico tem uma aura pesada. Tem, isso é verdade. Mas é por quê? É o cara que cobra, que quer, dentro do possível, as coisas andando dentro do... Não, volta a falar, não que esse vizinho seja um vizinho problemático e desse nenhum trabalho. Não dá. Mas, querendo ou não, existe essa aura em torno do síndico. Sim. De certa forma é necessário, talvez, né? Que tenha esse respeito, né? Essa aura. Mas é uma coisa que você me perguntou que é uma coisa que não às vezes até é fantasiosa, né? Sim. E que eu percebi estando no cargo. Eu fico imaginando... Eu nunca atuei como síndico, mas lá na Il Condo a gente atende a mais de 7 mil condomínios no Brasil todo. E a gente tem chamado, assim, por dia são centenas. E a gente observando, né, esses condomínios e observando essas situações que acontecem, a gente percebe casos extremos. Desde casos em que é uma simples dúvida, né, de como que funciona um regimento interno ou como que funciona alguma coisa no condomínio, disponibilidade, até casos de denúncias criminosas que tem dentro desses chamados. Então, o síndico, eu vejo que ele é uma pessoa, e aí eu acho que aí é um dos desafios que tem na gestão, é uma pessoa que tem que ter a habilidade social para conseguir distinguir que você, sim, é uma pessoa, todo mundo, né? Nós somos pessoas, nós somos humanos, e nós temos empatia, nós temos que conviver em grupo. E, ao mesmo tempo, existem regras, existem legislações que nós devemos seguir, existe a legislação que nós devemos seguir, existem um conjunto de coisas que, inclusive, são direitos das pessoas que foram votados, que foram inscritos, e que nós temos que fazer valer disso. Então, esse peso, né, essa dupla responsabilidade, atuação, ela tem que ter habilidade para fazer isso. Não é qualquer pessoa que consegue. Né? Inclusive, a gente vê casos de síndicos que acabam indo muito para um lado
lado do síndico, entre aspas, né? Vamos colocar assim, aquele síndico liberal, amigão, sabe aquela coisa? E acabam tendo problemas e concedendo direitos que não seriam permitidos a certos moradores. Por exemplo, não, para você o isento a multa e juros caso tenha esquecido de pagar o condomínio. Não, você está inadimplente, mas eu deixo você fazer acessar aqui, deixo você votar, sabe? Tem certas coisas que não dá. Eu então, falo isso que é complicado. uma das regras fundamentais, né? Eu falo que existe uma cartilha, de certa maneira, que é o regimento interno. Né? Quando ele é implementado no prédio, por exemplo, meu prédio foi um prédio... Eu participei dessa votação no dia, né? Se estava ok e tal, né? Eles mandaram para a gente votou lá que estava... É fundamental você se nortear pelas regras, né? Pela agenda lá que já existe do regimento interno, né? Perfeito. Uma coisa, é lógico, algumas coisas que não são graves, talvez, né? Você seu cachorro foi lá, fez um xixi, talvez poderia ter uma penalidade, sim. Você não voltou lá e não recolheu o lixo, não limpou, enfim, né? Mas, se você for levar tudo a ferro e fogo, você fica uma pessoa insuportável. Com certeza. Se você virar um amigo, você vira um bobo. Perfeito. Então, a medida é o meio termo. Nem ser um carrasco, também nem ser um amiguinho, né? Porque, em se tratando de norma, de conduta, você tem que colocar você como síndico e o outro também, se ele realmente está fazendo o que ele deveria ser feito ali naquele momento, né? É lógico que há condomínios que eu converso com outras pessoas que tem, assim, dependendo, né? Ser humano é bem complexo, tem situações bem complexas, de barulho, que não é nosso caso, né? De desobediência da própria, né, conduta que o prédio apregoa. Eu falo ali, cara, porque você mora ali, você tem que ser seu espaço, você tem que gostar da sua casa, você tem que ter o som um dia ou outro, um som alto, não tem problema. O de vez em quando não é o problema. Esse de vez em quando que não seja algo muito grave, né? Como, por exemplo, um som, às vezes está recebendo seu aniversário, né? O que tem? Agora, o que excede não dá para passar e nem fazer de conta que você não está vendo. Né? E como que é a sua rotina? Você muito bem trouxe esse tema, né, de que as pessoas moram ali, inclusive você como morador. Você é morador e também é síndico. E também você tem a sua profissão, né, que você atua. Como que você separa isso? Como que é a sua rotina no dia a dia para que você consiga fazer uma gestão de qualidade? Eu sou meio doido, assim, sabe? Porque eu não sei fazer nada pela metade. Então, quando eu entro até o último fio do cabelo. Então, assim, a primeira coisa que eu olho quando eu acordo é o WhatsApp do condomínio. E a última também. Então, eu sei que não há necessidade disso. Eu sei disso, porque existe um limite, né? Porque o síndico também não é seu funcionário. O síndico é alguém que vai ajudar na gestão e facilitar, entre aspas, o trâmite das coisas para que a ordem se estabeleça e o bem-estar comum. É lógico que tem certos moradores e certas pessoas que por um momento ou outro pode passar desse lugar aí. Então, né, assim, deu 19 horas, 20 horas, talvez eu não tivesse que olhar. Talvez, sabe? Mas eu olho, eu respondo, eu falo. Mesmo no meu trabalho, eu sempre olho o WhatsApp. Por quê? Porque eu acho que se eu tô ali, eu tenho que fazer o meu melhor. Aquilo que eu falei lá no início com você. Eu acho que acima de tudo, ofertar o melhor naquilo que você está fazendo. Eu vou lavar essas pias aqui cheias de... Vamos dar o melhor, eu vou varrer isso aqui, eu vou arrumar essa cama, eu vou ali... Interessa, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Se cada um de nós der o melhor, lógico, dar o melhor não é ser perfeito. Dar o melhor é fazer o que você consegue da melhor maneira possível. Já é excelente, entendeu? Aí a coisa eu acho que
por si só, ela já é muito boa. Show. E no condomínio que você está hoje, e até para quem está aqui nos ouvindo, seja já atuando como síndico ou está pensando em se candidatar, quais seriam as tecnologias, né, e também os serviços que você acredita ser assim, de extrema importância, fundamentais para um condomínio? Quando eu digo serviço, sim, coisas de tecnologia, mas também às vezes uma contratação de um fornecedor específico, alguma coisa que você olha e fala, puxa, não dá para tirar isso do orçamento. Quais seriam essas tecnologias e serviços? Olha, uma tendência muito forte nos últimos tempos é que os condomínios estão adotando portaria virtual. Uhum. Bom e ruim, gente. Por quê? As pessoas mais jovens, elas têm um manejo tranquilo com isso. Os idosos não têm. Inclusive, recentemente, a Justiça determinou que não é só facial que você pode entrar no prédio. Você tem que ter a tag. Por exemplo, meu prédio tem facial e tem tag. Então, isso foi uma decisão, porque já teve morador que não queria fotografar e deixar o rosto dele lá. Uhum. Né? Com certeza era uma pessoa mais conhecida e não queria se expor. Uhum. Então, ele usaria a tag para entrar no prédio. Então, assim, para os jovens, para as pessoas ligadas à internet, a essa coisa da tecnologia, é fantástico. Tem falha? Tem. É um mecanismo que está, né, de suporte à mão. Outra contrapartida é uma boa administradora. Se você não tiver uma administradora de qualidade, parceira, você vai ficar na mão. Porque é ela que faz, né, como vocês aqui fazem, um trabalho fundamental para a manutenção das coisas. Entendeu? Emissão de boleto. Né, hoje em dia você pode fazer até uma reserva do espaço gourmet online. Né? Você pode fazer diversas coisas lá, questão de entrega, de correio, enfim, diversas coisas. Então, isso veio facilitar muito a nossa vida. Porque hoje em dia, tempo, praticamente ninguém tem mais, né? Pois é. Então, eu acho que uma boa administradora é fundamental. Né? Porque, por exemplo, lá no meu prédio, estou precisando de um torneiro. Mão de obra hoje em dia está um pouco mais complicada, sabe? Pequenas coisas, pequenos reparos. Mesmo eu vejo a própria, né? Às vezes você liga para a administradora, ela vai correr atrás de um cara que vai lá, faz tudo, né? Uma porta que está lá, um fio que não sei o quê. Né? Eu não entendo, eu não faço isso. Eu estou, às vezes, em outra atividade. Então, por isso que você tem que ter imprescindível uma administradora de alta qualidade. Legal. Às vezes é um custo, mas ao mesmo tempo é um sossego. Porque não adianta, você chegar no prédio, a porta é estragada, e aí? Perfeito. Ou acontecer de você estar viajando no seu trabalho ou fora de alguma forma e aí do nada estraga, né, alguma coisa e as coisas estragam, é natural. Estragam, né? Mesmo com manutenções preventivas vai acabar acontecendo problemas. Com certeza. E aí você não consegue ter alguém de confiança para resolver. Olha aí, né? Na administradora, você citou ter uma boa administradora. Eu imagino que talvez na gestão anterior, ou talvez em outras experiências, você tenha visto uma administradora que estava pisando na bola. Na tua opinião, quais itens uma administradora tem que fazer com excelência? Para quem está aqui nos ouvindo, se a sua administradora ela não entrega, né, algumas coisas ou você está insatisfeito, vamos ver o que o Eli encontrou que uma administradora, né, interpretou que uma administradora tem que fazer com excelência e onde ela não pode pisar na bola. Olha, eu acho que é fundamental você ter confiança ao escolher a administradora. Então, faça uma pesquisa, verifique aí, né? Hoje em dia a internet facilita muito isso. Veja os feedbacks que os próprios, né, moradores, outros já tiveram, né? Que hoje em dia é muito fácil você saber quando a administradora está falhando ou quanto realmente ela deixa a desejar. Então, é fundamental fazer uma pesquisa prévia sobre a administradora, ter alguém de sua confiança. Gente, ninguém faz gestão se não confiar. Relativamente a um casamento. Perfeito. Quando eu entrei, já estava não tinha nem, né, enfim. Aí, quando eu fui eleito síndico pela segunda vez, que também não tinha minha experiência, eu estou sendo pai do meu brinco, né? É pai à medida que você vai vivendo, seu filho vai crescendo, você vai aprendendo. Então, você vai percebendo, então eu fui me formar, eu posso mudar. Eu não tinha uma relação tão estreita, porque é uma coisa que já estava andando. Aí eu lembrei que no prédio onde eu morava anteriormente, tinha uma que era ótima. Eu liguei, fez uma pesquisa, naquele momento liguei, vamos aqui. Aí você vai, aí. Então, eu acho, cara, absolutamente.
zelador, portaria, faxineiro. Você tem que ter uma equipe que responda, que fale. O seu vizinho vai reclamar, ele está no direito dele reclamar, seja o que for, o elevador não está limpo, o seu lixo está assim. Está 100% no direito. Você tem que ter uma equipe que trabalhe com você. Então eu falo, depois de você, a administradora é o segundo pilar mais importante. Junto que se você tiver uma portaria virtual também tem que ser outra parceira. Senão a coisa não acontece. Interessante. Muito legal. E até uma curiosidade, nesse ano de 2025, a Yukondo lançou um censo condominial, que foi um estudo realizado no ano de 23, 24, a gente soltou também o contexto de 25, a respeito de inadimplência. Tá? E a gente teve a informação de que no segundo semestre de 2026, o índice de inadimplência médio dos condomínios, e isso pegou a nível Brasil, ele chegou a 11,66%. Né? Então, muita coisa. É muita coisa. Você teve situações de inadimplência que você teve que atuar junto com a administradora ou que você teve que auxiliar nesse processo? E como que se deu, né? Como que desenrolou isso? Até para quem está nos ouvindo, que provavelmente deve estar enfrentando problemas de inadimplência, como que eles poderiam atuar para fazer um processo saudável, um processo bacana? Teve uma situação no meu prédio, graças a Deus lá a gente não tem muita recorrência nesse sentido, mas pode acontecer com qualquer pessoa, né, gente? A pessoa pode ter um problema de saúde, adoecer, ficar desempregada, enfim, né? Ou mesmo porque ela está com preguiça de pagar, sei lá o quê, né? Esquece. Teve uma situação, e aí quando eu fui informado, né, que a própria administradora me atualizou, eu sempre cobro isso. Eu com a administradora, eu pego um pouco pesado, sabe? Porque é ela que é meu braço, é minha ligação direta. Eu falo, eu preciso de atualização, eu preciso de feedback, eu preciso saber o que está acontecendo, vocês são meus parceiros. E são mesmo, sabe? E aí eu virei e falei, olha, essa pessoa está atrasada já tem 3 meses, que não era muito, mas não era pouco. E só que ela estava mudando o prédio. Então, quando eu descobri, ela já estava saindo e ia largar o negócio lá para trás. E ela não era proprietária, era inquilina, sabe? Aí, como eu sempre tentei, dentro do possível, ter uma boa relação com meus vizinhos, é lógico que você não vai ter com quem não quer ter também paciência, eu respeito. Com essa pessoa em questão, eu tinha uma relação boa e eu liguei para ela. A administradora primeiro fez um contato, ela custou a dar o feedback, aí eu entrei em cena. Eu entrei, conversei e falei, deixa eu te falar, eu preciso que você me ajude, eu não sei o que você está passando, mas eu estou com você, mas eu preciso que você me ajude. Aí nesse ponto que eu dei aquela maciada, aí voltou a administradora e a gente negociou. Conseguiu. Né? Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, essa gestão aí, não tem síndico sozinho não, gente, não tem gestão boa de síndico sozinho não. É síndico, administrador, equipe do prédio e conselho fiscal. Entendeu? Eu sempre, no meu prédio, tudo que eu vou fazer no meu prédio, que envolve coisas de responsabilidades maiores, eu chamo o conselho fiscal e converso com ele. A situação é essa. O que vocês acham disso? Nós vamos comprar isso. Entendeu? Ainda que eu haja limite, né, que com certeza todo condomínio tem um limite do quanto o síndico vai gastar, isso está no regimento TE, mesmo eu podendo gastar dentro do meu limite, eu aviso. Então, eu faço uma gestão participativa. Legal. Não é participativa com o prédio inteiro, porque não existe isso. Não dá para você fazer. Porque cada um vai divergir e vai, não concordo. Então, para isso, você elegeu os síndicos, subsíndico e conselho. Né? E aí, junto com a administradora, eu volto a falar, você traz a administradora para esse negócio aí, a coisa flui. Legal, bacana. Já teve algum momento ali que você pensou assim, putz, cara, isso não é mais para mim, isso daí... Diversas vezes. Porque eu estava cansado, porque às vezes... às vezes o outro também não consegue acompanhar. Eu, por exemplo, lá no meu prédio, Léo, eu não participo. Eu falo isso muito com o zelador que a gente tem lá, que é um cara nota 10. Ele é um parceiro que a gente tem lá. Ele é um cara super educado. Eu sempre falo com ele, seja o máximo que você puder educado com as pessoas. Quando elas estiverem nervosas, aí que você deixa elas falarem... Entendeu? Porque já teve vez de morador brigar, xingar, não dá nada a ver o cara com isso, desrespeitar. Por quê? Porque você estava pedindo para cumprir a regra.
Não pode parar prestador de serviço dentro do prédio, a não ser para carga. Gente, a gente está vendo um índice de violência altíssimo. Ninguém conhece ninguém mais não. Não tem roupa nem cara mais não. Pois é. Então, quando você vira pro morador e pede para não fazer, aí o cara vai lá e desobedece. Claro, ele tá no papel, ele me avisa. Ó, fulano fez isso. Aí não o é pessoal... fofoca. Isso é gestão de condomínio. Aí você vai lá com jeito, com educação. Ou então ele pede, por favor, não pode fazer isso. A pessoa... Aí o cara liga, não vou ficar aqui, não tem condição. Eu fui ofendido, eu fui humilhado. Sabe? E é muito... Mas aí você vai... É o que eu falo. Aí cabe a cada um com a sua expertise, conversar de cá, né? Ir para lá também, conversar com o lado que perdeu a noção, né? E entender um pouco de cada coisa. É equilibrar prato. Essa é a hora que você, às vezes, Equilibrar pensa prato. e dá A hora que você acha que um prato, você está rodando prato, você vai lá e equilibra de novo. Não é fácil, mas é muito legal quando você vê a coisa acontecendo. E sei que não existe gestão perfeita. Não se trata de gestão perfeita. Se trata do melhor que é possível fazer. Entendeu? Sim. Eu acho que... Por isso que eu falo com você, quando eu entrei, teve uma reunião de condomínio logo no início, mas acabaram comigo. Sério? Acabaram comigo. Uma pessoa específica lá, que no condomínio, enfim... A gente também tinha uma certa cautela com essa pessoa, porque essa pessoa mostrou por diversas vezes que ele não estava sendo legal, sabe? E ela veio para cima de mim com ofensas horrorosas, sabe? Situações horrorosas. E assim, naquele momento você fala assim, perder meu tempo aqui com esse tipo... Eu tenho tanta coisa para resolver para ficar ouvindo isso. Então, você me perguntou até várias vezes. Mas, em contrapartida, graças a Deus, são casos isolados. Você tem que olhar lá na frente. Sim. Interessante você falar dessas situações, porque, às vezes, os síndicos eles podem pensar que vai ser entrar nessa gestão e que vai conseguir... A pessoa bem intencionada, ela vai, não, eu vou ajudar, eu vou mudar e vai dar tudo certo. Na verdade, sim, boa parte das coisas vão funcionar, mas vão ter esses momentos em que o pessoal vai ir contra, em que o pessoal vai ter falta de empatia, que não vai concordar, que às vezes vai ter falta de respeito, uma série de coisas, e você vai olhar, como você falou, vai olhar para frente e pensar, pô, não, eu tô aqui porque eu realmente quero mudar alguma coisa. E aí você vai se motivando. Um outro ponto seria muito legal de você compartilhar se você já conseguiu, em algum momento, fazer uma previsão nos mandatos que você participou, uma previsão de alguma benfeitoria para o condomínio e como que foi esse processo. Né? Uma benfeitoria, por exemplo, seja uma reforma, seja talvez alguma arrecadação que você teve que fazer adicional, como que você conseguiu manejar isso e planejar esse tipo de situação? Por exemplo, como o prédio era novo, o enxoval que nós recebemos da construtora, ele era X, e a gente queria melhorar, porque a gente tem um espaço muito bom para academia lá. E aí foi quando eu falei, gente, a gente precisa... Olha que assim, eu acho incrível quem consegue ir todo dia, eu não consigo, gostaria de ir à academia, né, enfim. Mas eu falei, gente, a gente juntou um grupo de pessoas lá e a gente foi atrás de fazer o melhor orçamento, ver qual eram realmente as máquinas necessárias, os aparelhos necessários. E assim, tanto que lá no prédio, toda vez que chega alguém que vai locar, quando vê academia, adora. Entendeu? Então, assim, foi um ganho muito, muito importante. Lógico, todos os proprietários pagaram por aquilo, né? Porque foi um acréscimo, né? Tanto positivo quanto financeiro, né? Então, foi algo que eu vejo que, assim, é um motivo de muita satisfação dos moradores, de todos que moraram, que já passaram, ou quem aluga, ou quem mora no prédio, né? Porque o espaço, realmente, a construtora deixou um tamanho bem satisfatório para a gente que mora, e aí a gente conseguiu implementar com mais coisas, com mais aparelho. Então, como hoje em dia isso é saúde, né? Não é só estética, então eu vejo assim que é um motivo de muita alegria lá no prédio. Assim. Que legal. E para poder fazer esse processo, como que você teve que chamar os moradores? Vocês tiveram que fazer uma votação? Aí a gente foi atrás aí o Conselho Fiscal participou, a gente tinha um limite estabelecido, é o que eu falo, a gente tem que sempre estar olhando o regimento interno, a gente tinha um limite ali para trabalhar, a princípio, poderia extrapolar? Poderia. Mas com aquele orçamento que já era bem generoso, a gente conseguiu chegar
num resultado, e aí participou o conselho e mais algumas pessoas interessadas e até que entendem do assunto, porque você tem que chamar quem entende, você concorda? Sim, sim. Não adianta o povo falar, eu adoro, mas eu entendo. Uma coisa é você gostar, outra coisa é você entender. Sim. Né? Eu admiro quem é uma academia maravilhosa, admiro, mas eu não entendo. Às vezes você vê o negócio, é bonito, é legal, mas no final do dia às vezes não é funcional. Então, né? assim, teve um vizinho que não era do conselho, indicou uma empresa, e eles conseguiram fazer essa diferença no custo. Então, aí isso foi muito positivo lá pro prédio, assim, sabe? Legal. Então, chamou o pessoal junto para conseguir fazer em conjunto, junto. né? E não Eu sempre fazer de incluo, forma isolada. eu acho que Isso é muito legal. a gente vive em sociedade, a gente vive... É lógico que tem momento ou outro, você fala, que vizinho chato, porque esse cara... Entendeu? Existe isso, como existe no trabalho, existe em qualquer lugar. Mas sua casa tem que ser um lugar agradável dentro do possível, onde você mora, limpo, agradável, cheiroso, com uma boa relação. É conter um pouco, como qualquer lugar civilizado. O Eduardo Gianetti, que é daqui de Belo Horizonte, que é economista e filósofo, ele fala que a gente é um animal que se civiliza. Então, a gente contém um pouco a nossa ira, a nossa loucura, para que tudo funcione. O outro contém a dele também e a gente vai andando. Né? Legal. Maravilha. A gente já vai caminhando para o final do nosso episódio e para quem está nos ouvindo aqui, está pensando em se candidatar a síndico, é uma pessoa que está ali, né, tentando buscar conhecimento, vindo aqui no nosso canal, no Fala Condomínio, também no nosso Instagram e também buscando lá na Condeduca, que nós temos o nosso treinamento justamente para você que é morador e quer buscar essas competências para síndico. Então, você pode dar uma olhadinha aqui na descrição, aqui embaixo, que você vai ter o link para poder estar utilizando esse cupom para poder fazer os nossos treinamentos. Então, fica de olho, de morador a síndico, com certeza vai te ajudar. Virou síndico e percebeu que o desafio é maior do que imaginava? O curso de morador a síndico da Condeduca ensina tudo o que você precisa para assumir a gestão com segurança. Você aprende leis, gestão financeira, manutenção, assembleias, tecnologia e postura profissional. Tudo com professores que são referência no mercado condominial. Com curso 100% online, aulas práticas, materiais prontos e certificado oficial, sem termos complicados e sem enrolação. Quer sair do zero e administrar com confiança? Então faça sua matrícula agora. E qual seria ali os insights que você poderia passar para essa pessoa que vai se candidatar a síndico? Como que ela poderia se preparar? Como que ela poderia agir para ela, né, já ter a mentalidade, já conseguir atuar nas primeiras semanas? O que ela teria que fazer? Quais são essas ações que você indicaria para ela se sair melhor? Como eu falei, ninguém nasce pronto, né? A gente se faz à medida que a gente vai fazendo. Então, se você tem interesse, faça. Não tenha medo de ser síndico, não tenha medo de ser subsíndico. Comece talvez como subsíndico ou vai para o conselho fiscal. Comece a entender um pouco da dinâmica de onde você mora, tá? Porque, na verdade, a maioria das pessoas não querem, porque sabe que, de certa maneira, é um pepino. Administrar pessoas, números, entendeu? Então, mas não desanima, não. Porque a gente precisa de pessoas, né? E de gente interessada, que queira realmente, né, fazer, como volto a falar, fazer a diferença. Né? Então, vale a pena você tentar, você investir nessa capacidade aí que você vai adquirir. Hoje em dia é muito fácil, a internet está aí para ajudar demais. Hoje, com esse negócio de de não sei... Gente, você põe lá... Tá Lógico que não é só isso, né? Sim. E falo, se você não gostar de pessoas, aí realmente fica difícil, né? Qual é a melhor parte de ser síndico? Melhor parte? Aí tem, brincadeira. Ser cínico, né? Que às vezes a gente tem que ser até cínico, né? Calçar a cara e ir lá falar, né? Enfim. A melhor parte é quando você vê que você está contribuindo para melhorar a vida de onde você está. Você vê que eu falei muito isso aqui, né? Uhum. Eu acho que, né, ainda que quem esteja me ouvindo vai falar, esqueça, não queira ser perfeito, queira ser possível, sabe? Que eu acho que é bem legal. Eu sei que eu estou longe de ser um síndico, não sei o quê. Mas eu acho que
quando você tem boa vontade, quando você tem interesse, você vai atrás, você faz a diferença. E você vai dando mão com pessoas que vão também te somando com você. Uhum. Né? Então, assim, a parte boa é esse momento que você encontra, que as pessoas... Eu faço um arranjo no meu prédio, lá no hall, faço de coração, assim, porque eu gosto do assunto, né? Porque eu também dou aula de pintura em porcelana. Eu faço um arranjo com flor e deixo lá e posto pro pessoal. E eu vejo, assim, a gratidão das pessoas agradecendo. Que chega e tem um cheirinho no prédio, o prédio tá ali. Sabe? Então, você ser acolhido por essas pessoas para as quais, né, eu tô, de certa forma, trabalhando, né? Que tô prestando, é muito gratificante. Não ser reconhecido é parte da história, né? Que ninguém vive só de aplauso. Mas o reconhecimento, quando existe, quando vem, é algo muito gratificante. E vem. Se você faz um trabalho honesto, correto, vem. Sabe? Isso é muito bom. Muito bom. Eli, gostaria de, em nome da YouCondo, agradecer você por ter compartilhado toda essa história, também ter compartilhado essas informações valiosíssimas, principalmente para quem está atuando como síndico morador ou está pensando em atuar como síndico morador. Vale a pena, gente. Vamos, não fica com medo, não. Vamos para cima, vamos mudar. Para você que está aqui nos ouvindo, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal. Se você tem comentários, dúvidas, coloca aqui embaixo. Não deixe de colocar aqui suas dúvidas, porque a gente sempre traz as pessoas para estarem respondendo aqui. E principalmente aquelas que têm maiores votos. Então, dá uns likes, coloca, né, os joinhas naquelas perguntas que você também apoia e que você quer trazer para a gente. Eu trouxe um vinhozinho aí para seu, é lógico. A pessoa está fazendo a gentileza de me ouvir. Em nome da YouCondo, muito obrigado, tá? Imagina, pelo vinho, isso, obrigado, de gratidão aí. Mesmo. Eu vejo que essa mensagem que a gente está compartilhando, né, e que a gente está passando para as pessoas, é de coração, sabe? Que a gente quer ver, a gente vê tanta situação lá na própria YouCondo, são milhares de chamados que a gente atende, e a gente percebe que muitas pessoas acabam dedicando suas vidas inteiras para pagar ou para comprar um imóvel, para pagar um imóvel, para deixar aquilo de legado, às vezes, para sua família, para os seus filhos, e por negligência, às vezes por má índole, às vezes por, enfim, diversas situações negativas, acaba depreciando o imóvel, acaba tendo aquilo que era para ser o sonho da casa própria, né? Aquilo que era para ser um sonho acaba se transformando, né, com o trocadilho aí, um pesadelo. Então, acho que ser recompensado, reconhecido e ter gratidão é o que faz esse podcast que Fala Condomínio ir para frente. É isso que a gente quer contribuir e, mais uma vez, em nome da YouCondo, obrigado. Somos gratos demais por conseguir compartilhar tudo isso com todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade, né? Assim, é uma experiência nova para mim, mas, como eu falei, é mais uma para o meu currículo de alguém que eu acho que volta a falar, vamos fazer um mundo um lugar melhor, gente, vamos dar nosso melhor aí. Genial. Para você que está nos ouvindo, nosso muito obrigado e até o nosso próximo Fala Condomínio.